Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a placa de identificação de motores trifásicos. Pessoal, nosso primeiro item que nós vamos começar a identificação da nossa placa é no canto superior esquerdo. Vocês estão vendo aqui um tiozinho ao lado aqui. Esse tio representa nossa corrente alternada e do lado dele tem o número 3. Esse número 3 identifica o número de fases do nosso motor, tá? Como ele é um motor trifásico, corresponde a esse número 3 aqui, tá? E ele é do fabricante WEG W22. O ano de fabricação dele é 16 de agosto de 2013. Aqui abaixo da sigla da WEG, do lado do número 3, nós temos as letras aqui kilowatt e entre parênteses HP e CV. E ao lado desse kilowatt nós temos o número 3.0 e entre parênteses o número 4, que corresponde às nossas potências nominais do nosso motor trifásico. No caso, o 3 corresponde ao kilowatt e o 4 corresponde ao HP-CV, tá? E ao lado dessa potência nominal, nós temos o número 90S. 90S significa, na nossa placa de identificação, o modelo da carcaça do nosso motor. O modelo da carcaça. E ao lado desse 90S, nós temos uma inscrição embaixo em inglês. E em cima está escrito motor de indução traço gaiola. É o tipo de motor do nosso exemplo, do nosso vídeo. É um motor de indução trifásico tipo gaiola. Alguns conhecem também como gaiola de esquilo. Dando continuidade, abaixo aqui nós temos um V maiúsculo. Esse V maiúsculo ele significa a tensão nominal do nosso motor. No caso do nosso exemplo do vídeo, ele é 220/380 volts, sendo que esses valores 220 e 380 são valores de linha, tá? Valores de linha que é dado nas placas de identificação dos motores trifásicos quando nós formos pegar para fazer compra, dar manutenção, quando formos fazer algum tipo de atividade, nós formos pegar a tensão, é sempre a tensão de linha, tá? Dando continuidade, ao lado das tensões, nós temos um A maiúsculo. Esse A maiúsculo significa a corrente nominal do nosso motor. No caso do nosso exemplo, ele é 12.9/220 e 7.50/380. São as correntes, tomando como referência aqui as nossas tensões. Em 220 é o 12.9 e em 380 a corrente do motor é 7,50. E logo abaixo da nossa tensão nominal, nós temos também um outro fator muito importante, que é o RPM, rotações por minuto. É a nossa rotação do nosso motor. No caso do nosso exemplo, do nosso vídeo, ele é 1690 RPM, 1690. Ao lado, nós temos escrito aqui Hz. O que significa Hz? É a sigla de Hertz. Hertz é a unidade de frequência. E no caso aqui do nosso motor, ele funciona com 60 Hz. 60 Hz. Pessoal, ao lado da nossa frequência, que é dada em Hz, nós temos o fator de serviço. No caso do exemplo do nosso vídeo, ele é 1.0. E o que é o fator de serviço? Ele é um multiplicador que, quando aplicado à potência nominal do motor elétrico, ele indica a carga que pode ser acionada continuamente sob tensão e frequência nominais, com um limite de temperatura, de elevação de temperatura do enrolamento, tá? Você consegue achar multiplicando pela corrente, pela potência
pela potência nominal, tá? É tipo como se fosse um pouco de folga na potência do motor, para ele poder estar trabalhando, tá? Um outro fator muito importante que está na nossa placa de identificação, ao lado do fator de serviço, é o IP/IN. No caso do exemplo do nosso motor, ele é 5.5. E o que ele é, esse IP/IN? Ele define a corrente de partida do nosso motor, tá? Ele simboliza quantas vezes a corrente nominal, no caso aqui do nosso exemplo, as correntes de 12.9, se for em 220, ou 7.50, se for em 380. Quantas vezes a corrente nominal será multiplicada para a gente encontrar a corrente de partida do nosso motor, tá? Você pega esse 5.5 e multiplica pelas correntes nominais do motor. Aí aqui, o valor que você achar, você vai ser a corrente de partida do seu motor, tá? Do seu motor trifásico. Dando continuidade, nós temos o rendimento do nosso motor, que é dado em porcentagem. No caso do nosso exemplo, da nossa placa que a gente pegou para explanar sobre os componentes, é 76.0, significa 76%. E ao lado desse 76, com letras maiúsculas, está escrito AMB, ponto, é temperatura ambiente. Nosso motor, no caso, como exemplo, é 40 graus Celsius. E ao lado desse 40 graus Celsius, nós temos a classe de isolamento do nosso motor trifásico. No caso aqui está representado pela letra F maiúscula. E esse motor ele consegue trabalhar até 155 graus centígrados, no caso centígrados ou graus Celsius. E mais ao lado, o ΔT do nosso exemplo que nós estamos trabalhando, ele é a temperatura da classe de isolamento. E dando continuidade na nossa placa, lá depois do nosso ΔT, nós temos a nossa corrente no fator de serviço, tá? Nossa corrente no fator de serviço. E logo abaixo do nosso rendimento, nós temos a nossa categoria de conjugado, tá? Nossa categoria de conjugado. E ela, você percebe aqui por um N maiúsculo, o que significa esse N? O conjugado de partida normal, de corrente normal e baixo escorregamento. Ele constitui esse tipo de categoria, N no caso, a maioria dos motores que nós vamos encontrar no mercado, tá? E eles acionam cargas normais, tipo como bomba, máquinas operatrizes, ventiladores, entre outros, tá? E dando continuidade nossa análise, nós temos aqui o grau de proteção, o IP, tá? No caso, o nosso é o IP55. O que significa esse IP55? Ele é protegido contra poeira e contra jatos de água. Contra poeiras e jatos de água ele é protegido, o nosso motor trifásico. Um outro item importante, pessoal, da nossa placa é o regime de serviço de um motor, tá? E o que é esse regime de serviço de um motor? Vamos dizer assim que ele é como se fosse um grau de regularidade da carga a que o motor é submetido. É isso que significa basicamente o regime de serviço de um motor. Aqui ao lado nós temos a altitude, no caso é 1000, no caso nossa altitude aqui, tá? E mais abaixo da altitude nós temos a massa do nosso motor. No caso, o nosso motor de 3 kW, ele pesa 21 kg, tá? 21 kg.
E abaixo dessa massa do motor, nós temos os enrolamentos, tá? Traseiro e dianteiro, tá? Aqui ao lado tá abaixo da massa do motor, ele vem na identificação dele os tipos de enrolamento. E abaixo do tipo de enrolamento, nós temos a graxa, no caso, né, para o nosso motor, né, o tipo de graxa utilizado para você lubrificar os enrolamentos aqui, tá, do motor. E existe alguns tipos de placa que ela vem até com o tempo para você estar fazendo a lubrificação desses enrolamentos, tá? Ela vem com o tempo que é dado geralmente em horas, tá? Para você estar fazendo essa lubrificação dos motores, tá? No nosso caso aqui, do nosso motor que a gente está usando como referência, ele não tem essa especificidade, tá? E finalmente nós temos aqui as ligações do nosso motor, tá? Em estrela e triângulo aqui. No caso, triângulo para 220 volts, você vai proceder dessa forma aqui, tá? Tá ligando um com o outro. No caso do nosso triângulo. E se for em estrela 380 volts, você procede dessa maneira aqui para estar fazendo a ligação do nosso motor, sendo que aqui que você vai alimentar com os cabos que vem da rede, tá? Mesma coisa aqui que você vai alimentar com os cabos que vem da rede. E aqui abaixo são alguns tipos de certificações que esse motor que a gente está analisando tem, tá? Selo do Inmetro, selo do Procel, entre outras certificações aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.